Leonel Itagiba de Moura Brizola, ou Leonel Brizola, foi um político brasileiro e principal nome da esquerda trabalhista após Getúlio Vargas. Nascido no dia 22 de janeiro de 1922 em Carazinho, Rio Grande do Sul, no ano de 1923, seu pai foi morto na sua frente pelos compinchas do Borges de Medeiros durante a Revolução do mesmo ano. E também sua família perdeu suas terras na cidade, o que acabou os forçando a se mudar para São Bento, uma área mais calma do município. Durante a infância, Brizola foi alfabetizado pela mãe e depois foi estudar numa escola metodista com a ajuda de um pastor. Aos 10 anos, fez vários bicos como lavador de pratos de hotel e carregava malas na estação ferroviária na cidade de Não Me Toque, onde ele havia se mudado e morava sozinho em um sótão. Com 14 anos, Brizola foi fazer um curso técnico rural e trabalhou como engraxate em Porto Alegre. Concluiu o curso em 1939 e logo após trabalhou como graxeiro na refinaria brasileira de óleo e graxa que tinha como proprietário Wildo Meneghetti, futuro adversário político. Em 1942, concluiu seu ensino fundamental e se alistou para o 3º Batalhão de Aviação do Exército. Como admirava Getúlio Vargas, se afiliou ao PTB no ano de 1945. Em um encontro de jovens do partido, Brizola conheceu Neuza Goulart, irmã do deputado estadual e futuro presidente João Goulart. No mesmo ano, foi aprovado no vestibular na área de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se formou em 1949, mas nunca chegou a trabalhar nesse setor. Casou-se no dia 1º de março de 1950 com a Neuza, na fazenda de João Goulart, em São Borja. A cerimônia contava com a presença de Getúlio Vargas, padrinho do casamento. O casal teve 3 filhos, Neuzinha, José Vicente e João Otávio. Começou sua carreira profissional política no ano de 1947, quando foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. No primeiro mandato como deputado, defendeu principalmente as pautas do movimento estudantil e os aumentos de vagas em instituições públicas. Em 1950, foi reeleito para o cargo de deputado estadual, mas no ano seguinte se candidatou a prefeito da cidade de Porto Alegre. Porém, acabou perdendo esta eleição para Hildo Meneghetti por uma diferença de 1.000 votos, pois Hildo tinha amplo apoio da torcida do Internacional por ter sido presidente do time. Entretanto, Manuel Vargas, filho de Getúlio Vargas, indicado por Brizola, foi eleito vice-prefeito da cidade. Em 1954, Brizola foi eleito deputado federal com um número recorde de mais de 100.000 votos e se tornou um grande opositor de Carlos Lacerda, deputado da UDN. Quando Lacerda fez o juramento de posse, de repente Brizola pega o microfone e disse: "Pela ordem, seu presidente, este é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro a democracia e está pregando o golpe lá fora." Lacerda, confuso com a situação, perguntou: "O que é isso? O que é isso?" Tal evento deu fama nacional a Leonel Brizola. Em 1955, fundou o jornal Clarim e o usou para promover sua candidatura a prefeito de Porto Alegre, com a utilização do slogan "Nenhuma criança sem escola." Ganhou a eleição municipal e assumiu em janeiro de 1956. Seu governo foi caracterizado pelo aumento nas vagas de escolas, melhoria do saneamento básico e urbanização da região perto do Rio Guaíba. Em 1958, Brizola fez uma coligação com o Partido de Representação Popular e o Partido Social Progressista. O Partido Comunista Brasileiro tentou apoiá-lo, mas Brizola rejeitou, pois não compartilhava o mesmo viés ideológico que os comunistas e também não queria perder votos dos católicos. A campanha da coligação apresentou um plano de priorização nas áreas da educação, energia, moradia e preços certos aos produtores. Saiu vencedor da corrida eleitoral, recebendo mais de 600.000 votos. Tomou posse do governo do estado em 31 de janeiro de 59. Seu governo ficou marcado pelo nacionalismo, nacionalizando serviços como linhas telefônicas, produtoras de energias elétricas, transporte público, etc. Também desenvolveu uma ampla industrialização do Estado, investiu na educação, aumentando o número de vagas na escola e de alfabetização, aplicou a reforma agrária apropriando-se de terras improdutivas e abrigando famílias carentes.
Brizola também doou parte das próprias propriedades, dando moradia a mais pessoas, mas foi criticado pela sua negligência na segurança pública. Tais ações incomodaram o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, pois fizeram com que seu país tivesse menos influência no Brasil. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo, mas os militares tentaram impedir que o vice-presidente Jango assumisse a presidência, pois suspeitavam que ele fosse comunista. Com o apoio do general Machado Lopes e do exército regional, Brizola cria uma resistência legalista no Palácio Piratini, e a partir daí começou a denunciar os militares no rádio e incentivar manifestações populares nas ruas. Transformou o palácio em trincheira e distribuiu armas à população civil. Depois de um tempo, João Goulart assume a presidência na condição de uma república parlamentarista preferida dos militares. Brizola foi contra, porém aceitou a condição. Em 1962 foi eleito deputado federal pelo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Neste período teve atitudes mais radicais e pressionou João Goulart a tomar medidas sociais e afastar os partidos de direita e dar mais apoio aos partidos de esquerda. Segundo muitos historiadores, tais pressões impediram que Jango praticasse uma política mais conciliadora com setores da política brasileira. Em abril de 1964, João Goulart foi disposto a dar a presidência por um golpe militar. Após o golpe, Jango refugia-se em Porto Alegre, onde foi recebido por Brizola, que tentou convencê-lo a resistir, mas fracassou. Pouco tempo depois, Brizola fugiu para o Uruguai, onde também estava João Goulart. Enquanto esteve no Uruguai, forneceu ajuda a vários grupos anti-ditadura no Brasil, porém nada muito eficiente. No ano de 1977, Brizola fugiu para Nova York, temendo ser pego pelos militares que governavam o Uruguai há 4 anos. Foi para os Estados Unidos sob a proteção da CIA, que não apoiava mais as ditaduras latino-americanas. Ficou 6 meses no país e em 1978 foi para Portugal, já sob um governo pós-ditadura de Salazar. Em 1979, após a anistia geral, voltou ao Brasil no dia 7 de setembro, na cidade de São Borja, onde visitou os túmulos de Getúlio Vargas e João Goulart e o da sua mãe em Porto Alegre. Tentou refundar o PTB, mas a legenda já pertencia a Ivete Vargas, sombria neta de Getúlio Vargas. Em contrapartida, Brizola fundou o PTB. Em 1982, foi eleito governador do Rio de Janeiro. Seu governo foi marcado por controvérsias. Por um lado, construiu CIEPs, grandes centros educacionais, e abrigou mais famílias. Entretanto, impediu que a polícia militar subisse às favelas e tinha supostos contatos e acordos com bicheiros e outros tipos de criminosos. Também teve intrigas com a Globo por causa da construção do Sambódromo, que considerava desnecessário. Em 1989 se candidatou à presidência, a primeira eleição desde 1960. Sua campanha ficou marcada pelo carisma e suas fervorosas falas durante os debates eleitorais nas televisões brasileiras, porém acabou ficando na terceira colocação com 11,1 milhões de votos, ultrapassado por Lula e Fernando Collor. Durante o segundo turno apoiou Lula por considerar o menos pior. O Lula terminou derrotado na eleição pelo Collor. Em 1990 foi reeleito governador do Rio de Janeiro com um número superior de 60% dos votos. Apesar de neste governo ter inaugurado a Universidade Federal do Norte Fluminense e da Linha Vermelha, contudo ficou notado pelo seu ultracentralismo e desorganização. Foi opositor de Collor, mas contrariou a CPI de Paulo Sérgio Farias. Só apoiou o impeachment em 1992. A soma destes fatores resultaram no desgaste de sua imagem. Em 1994 se candidatou a presidente do Brasil. Entretanto, ficou em um decepcionante quinto lugar com 3,18% dos votos, expondo o declínio de sua popularidade, sendo o FHC vencedor dessa eleição. Durante este período foi um crítico ferrenho das políticas neoliberais do governo de FHC. Em 1998 foi vice da candidatura de Lula, mas perdeu novamente para a FHC. No ano de 2000 concorreu à prefeitura do Rio de Janeiro, onde não conseguiu ser eleita. 2002 foi o ano em que Brizola apoiou Ciro Gomes em vez do Lula e se candidatou a senador.
Ciro Gomes não saiu vitorioso na corrida eleitoral e Brizola também não conseguiu se eleger senador, recebendo apenas 8,2% dos votos, enquanto Lula se elegia presidente. Criticou a governança de Lula por acreditar que ele estava desviando de políticas esquerdistas. Leonel Brizola faleceu no dia 21 de junho de 2004, por conta de um infarto. Após sua morte, Lula anunciou 3 dias de luto. Teve um velório primeiro no Palácio Guanabara, que segundo a polícia militar houve a presença de mais de 200 mil pessoas. 3 dias depois foi velado no Palácio Piratini, e logo adiante ocorreu sua sepultação em São Borja, no cemitério Jardim da Paz. Vários biógrafos e personalidades têm diferentes opiniões sobre a vida política de Brizola. Por exemplo, o jornalista Colin Harding afirmou que Brizola era a consciência de esquerda do governo Goulart, enquanto o professor Ferreira Goulart opinou que as políticas radicais de Brizola tornaram-no um aliado involuntário dos golpistas. Em suma, sua carreira profissional política foi marcada pelos discursos inflamados e populistas e pelos vários apelidos que já deu a concorrentes políticos durante seus debates, como quando chamou Lula de sapo barbudo. Se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe para mais pessoas. Até a próxima!